Quem acha que a política vai entrar de recesso neste carnaval está redondamente enganado. Maus foliões estão ocupando aí as ruas, as praças e avenidas. A discussão sobre a homenagem que o presidente Lula vai receber em plena Marquês de Sapucaí já está dividindo opiniões. Tudo porque, em ano eleitoral, nenhuma homenagem é apenas e tão somente uma simples homenagem. Fique comigo e entenda o que está em jogo nesta questão, para você não perder o ritmo da política. Afinal, o meu enredo é colocar você em rede com o poder. O Carnaval é a maior manifestação cultural do nosso país, mas também é palco para se fazer muita política. Afinal, onde há povo e muito povo, há também políticos. De norte a sul, políticos de todas as cores estarão presentes aí nos camarotes, nos trios, blocos, bloquinhos, sem esquecer aqueles que estarão nos retiros espirituais. Todos fazendo os seus testes de imagem, olhando o eleitor no olho e, logicamente, gerando aqueles cortes para as redes sociais. Mas este ano, a política e o carnaval, ou os dois juntos, reservaram uma novidade que certamente irá além da quarta-feira de cinzas. Uma escola de samba da elite do Rio de Janeiro decidiu homenagear em seu desfile o presidente Lula em pleno ano eleitoral. Esse assunto já começou a dar samba há alguns dias aqui em Brasília, tanto que já conversei com alguns veículos, entre eles o Correio Brasiliense, em recente matéria justamente tratando sobre essa pauta. Lula é o presidente da República e também é candidato à reeleição para um quarto mandato como presidente da República. E aqui, o ritmo dessa história começa a atravessar o samba. Que debates, embates, implicações jurídicas essa grande novidade poderá trazer não só agora para a escola de samba, mas também para a Liga das Escolas de Samba e outras associações de promoção e manifestação cultural. Bem como também para instituições públicas que colocam dinheiro público nestas iniciativas. Logicamente, não podemos esquecer para o futuro do candidato Lula, mas também dos demais candidatos desta eleição e de outras eleições. Por fim, para a Justiça Eleitoral e todo o seu regramento, para o sistema eleitoral brasileiro e, como um todo, logicamente, para o futuro da política do Brasil. Parece que é um vale-tudo pelo ganho de imagem na tentativa de cativar você, eleitor. Em ano eleitoral, exposição pública é ativo estratégico. Uma ação, sem dúvida, arriscada, que pode ter consequências tanto jurídicas como políticas. Vamos começar pelo ponto central dessa questão. Uma escola de samba homenageia o presidente da República na vigência do mandato. À primeira vista, uma manifestação cultural legítima, liberdade artística, autonomia privada, expressão popular, está tudo certo. Mas quando se fala em homenagem de político candidato em ano eleitoral, não estamos falando apenas de mais um simbolismo artístico. Estamos falando agora de direito eleitoral. Pois o direito eleitoral não analisa apenas a forma, analisa o contexto e, principalmente, o efeito de uma ação. Lógico que este é um campo vasto do direito, onde os advogados eleitorais já estão se debruçando, se debatendo a exaustão sobre a ótica da lei, da norma, da Constituição Federal. Por isso que alguns comentários a seguir serão feitos muito por base no que já vivi em 3 décadas de atuação na política e em dezenas de campanhas eleitorais. E vou pedir licença aos amigos do direito para fazer uma expressão pessoal sobre esse tema. Tenho visto quando uma situação dessa natureza acontece envolvendo autoridades em exercício ou em pré-campanha, campanha efetiva, que 3 campos do direito entram automaticamente no radar.
A primeira ala é o da propaganda eleitoral antecipada. A legislação proíbe pedido explícito de voto antes do período legal, mas o Tribunal Superior Eleitoral já consolidou o entendimento de que não é apenas a frase "peço seu voto" que caracteriza essa irregularidade. O TSE avalia o conjunto da mensagem, se há exaltação personalizada com potencial eleitoral, se há construção de imagem com uma finalidade prospectiva, ou seja, não se examina apenas a frase, examina-se o contexto político em que ela é inserida. Na segunda ala, temos aí a questão da conduta vedada. A Lei 9.504 de 77, a chamada Lei Eleitoral, lá no seu artigo 73, proíbe o uso da máquina pública para beneficiar candidaturas. E entre as condutas vedadas estão o uso promocional da estrutura estatal, publicidade institucional, que extrapole o caráter educativo ou informativo, promoção pessoal ou até mesmo da autoridade, da pessoa física da autoridade. E aqui há uma conexão com a Constituição Federal que determina que a publicidade pública não pode servir também à promoção pessoal. As perguntas, portanto, são bem mais objetivas. Houve uso direto ou indireto de recursos públicos, apoio institucional formal ou simbólico, participação que transforme manifestação cultural em promoção privada ou oficial que envolva a pessoa física do mandatário? Na terceira ala do direito, nós temos o mais preocupante, o abuso do poder político e econômico. Esse talvez seja o ponto mais sensível de todas essas questões que envolvam a justiça eleitoral. O abuso não depende apenas da ilegalidade formal, como nas questões anteriores. Depende do potencial do desequilíbrio na disputa. Se a exposição for massiva, amplificada aí por recursos públicos ou estrutura institucional, poder gerar aí a tal da vantagem indevida, pode-se discutir o tal do abuso. O abuso não gera somente a multa, ela pode gerar questões maiores, como a cassação do mandato ou a própria inelegibilidade. É nessa nuvem de problemas que os acadêmicos do Niterói vai ostentar a homenagem a Lula em plena Sapucaí. No fundo, o caso já é um verdadeiro exercício até mesmo para a própria justiça eleitoral. O TSE já se manifestou essa semana, provocado pelo Partido Novo, que pediu a proibição do desfile, alegando justamente a tal da propaganda antecipada. Pelo teor da decisão, dá para ver a preocupação do tribunal especificamente nesse caso. O pedido foi indeferido, alegando que o fato ainda não foi consumado, não houve desfile, mas que as responsabilidades possam ser apontadas no futuro após o término do mesmo. E a relatoria do caso foi seguida na mesma linha por todos os demais colegas da corte. Enfim, não se pode proibir ou censurar uma manifestação cultural, mas também não será tolerada nenhum tipo de transgressão eleitoral. E é exatamente nessa linha tênue entre manifestação cultural legítima e capitalização eleitoral que o debate se prorrogará após o desfile da escola terminar. O que se espera é que a decisão da Justiça não seja fulanizada, traduzindo, que o TSE não julgue posteriormente os fatos olhando para o presidente Lula, pois se fizer isso pode abrir um precedente no mínimo curioso. Veremos seguramente no futuro as nossas festas populares sendo trabalhadas como ativos estratégicos para a promoção escancarada de políticos, principalmente os que estão nos governos estaduais e nas prefeituras segurando o cofre. Governos estaduais e municipais frequentemente destinam verbas para atividades culturais por meios de editais, patrocínios ou até mesmo renúncia fiscal, como a Lei Rouanet e outros similares. Se houver abrandamento nessa questão, podemos ver quadrilhas homenageando com letras, fantasia e alegoria políticos nas festas juninas no Nordeste.
atrações musicais sertanejas cantando político, por exemplo, na festa do peão em Barretos, ou até mesmo um ou os dois bois de Parintins, copiando o modelo carioca para fazer valer o capital investido por políticos. Obviamente, tudo isso sendo feito com dinheiro público. Mesmo que a nova regra passe por dissimular e despejar dinheiro de maneira geral por meio dessas associações de promoção cultural, escolhendo dentro delas um ou seus elementos, atrações para exaltar a imagem de um candidato. Seria como trazer de volta os comícios, empregando por um outro e novo moderno mecanismo. Veremos a versão oposta do pau que dá em Chico também dá em Francisco, abrindo um novo conceito para o alívio que dá em Chico também alivia o Francisco. Como a Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro recebeu aportes de recursos tanto da Prefeitura Carioca como do governo federal, essa questão é um dos fatores de maior preocupação hoje dentro do Palácio do Planalto. Dentro do governo, tem gente já fazendo vigília, rezando para os acadêmicos de Niterói devolver os mais de R$ 1.200.000 que recebeu da Embratur por meio da Liga Carioca. E voltamos novamente ao ponto do desfile da Acadêmicos de Niterói. Se haverá alguma punição no campo jurídico, nada ainda está definido, mas assim que o desfile acabar, nós teremos duas certezas bem claras. A primeira delas é que no minuto em que terminar o desfile, essas ações deverão pipocar pelos tribunais, apresentando todo o desfile da escola em registro fotográfico, de vídeo e áudio, com o coletivo probatório de elementos estéticos, visuais e sonoros que possam sustentar o próximo round dessa briga jurídica. A segunda certeza é que nunca saberemos se a escola é realmente boa. Ela poderá fazer o melhor carnaval do mundo ou o pior carnaval do mundo, que será avaliada na seara desse nosso Brasil polarizado politicamente. Não importará se os quesitos de bateria, harmonia, evolução, fantasia, entre tantos outros, foram bem executados no Templo do Carnaval do Rio de Janeiro. O alinhamento político a Lula já decretou que metade da população acha que a escola é ruim e que a outra metade acha que ela é boa, mesmo sem nenhum passista, sem nenhum carro entrar na avenida. Tudo por política, nada por carnaval. Mesmo o TSE já se pronunciando pela realização do mesmo, isso também não é uma segurança jurídica. Não me surpreenderá se algum juiz federal acolher monocraticamente um pedido de suspeição até a hora da escola entrar na avenida. E se entrar na avenida, ter a veiculação do seu desfile comprometida. A TV Globo, que detém os direitos de transmissão da escola, já garantiu, já emitiu carta dizendo que vai transmitir o desfile de todas as escolas. Só não disse bem como fará isso. Pode ela já fazer o que já fez em algumas edições no passado. Como essas primeiras escolas são agremiações menores que vieram do grupo de acesso, ela pode abrir o ao vivo da transmissão somente mais tarde, depois que os acadêmicos de Niterói passarem, dando prioridade na programação para o Big Brother Brasil. Mas todos esses obstáculos não podem ser confundidos como uma ingenuidade de uma escola que quis fazer uma singela homenagem ao presidente Lula. A agremiação tem como presidente de honra o vereador pelo Partido dos Trabalhadores, Anderson Pipico. Ou seja, nada desse campo político pode ser tomado pelo desconhecimento, para não dizer o contrário, ter sido premeditado. Se a escola tem ou não o samba no pé, ou se vai ser punida política ou juridicamente, o presidente Lula não tem nada a ver com isso. Ele vai entrar para o seleto time de personalidades que ganhou história em plena Marquês de Sapucaí e, logicamente, ainda contabilizar alguns ganhos de imagem junto à população. Estratégia tão poderosa que o presidente já confirmou presença nos maiores circuitos carnavalescos do Brasil.
Além do Rio de Janeiro, ele vai estar ao lado do presidente do PSB, o prefeito de Recife, João Campos, para participar do Galo da Madrugada e ainda aproveitar o axé da Bahia junto aos trio elétricos com os correligionários naquele estado. Afinal, no carnaval a preocupação é com a folia e não necessariamente com o dinheiro. Até mesmo a contabilização de uma possível multa eleitoral já foi feita pela equipe do presidente. Vamos lembrar que em 2010, o Lula, a Dilma e o próprio Partido dos Trabalhadores foram condenados por propaganda eleitoral antecipada, justamente quando Lula lançou Dilma para presidente do Brasil nas eleições de 2010. 4 anos depois, lá para 2014, saiu a sentença decretando que o PT pagasse R$ 7.500, enquanto Lula e Dilma R$ 5.000 cada um. Bem, uma pechincha ou um ótimo investimento diante do ganho que todo o desfile esse ano pode trazer. Sobre a presença de Lula no Rio de Janeiro, as preocupações do presidente são completamente outras. É saber se a escola vai ser vaiada pelas arquibancadas ou ser rebaixada na apuração final. Estes pontos negativos que podem ser associados à imagem do presidente e ganhar aí as redes sociais a uma velocidade única. Mas como o seguro morreu de velho, a Advocacia Geral da União e a Secretaria Especial de Assuntos Jurídicos do Palácio do Planalto já está instruindo a todos os ministros e familiares que não participem do desfile. Se todos obedecerem, terão acesso ao camarote da Prefeitura do Rio de Janeiro. Lula também já anunciou que acompanhará o desfile também do camarote ao lado do prefeito Eduardo Paes. Mas de última hora pode aparecer na avenida ou mesmo num carro alegórico. É logicamente esperar para ver. Só mesmo a Janja, que já disse que não abre mão de estar na avenida. No final das contas, quem vai dar a nota não é só o jurado lá na cabine, na Marquês de Sapucaí. É você, o eleitor. E aí? Você acredita que a escola vai entrar na avenida, que vai conseguir participar do grupo especial no ano que vem, que vai fazer um bom desfile? Que essa discussão, logicamente, ainda vai dar samba. Isso faz parte da democracia, carnaval é paixão e política também. O importante é que enquanto o samba corre, você saiba exatamente o que está em jogo na política do Brasil. Se você gosta de entender um enredo antes da apuração, siga a página, compartilhe o nosso conteúdo e toque o tal do sininho. Pode tocar o pandeiro ou o violão também, aqui você escolhe. Aproveite bem a festa de Momo com alegria, com consciência e com muita responsabilidade. Porque fantasia é na avenida, cidadania é o ano inteiro. Depois dos festejos, vamos seguir juntos, porque a minha missão é colocar você em rede com o poder.